Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 311. Konogakakuri. O complexo do clã Hyuga. Uchiha Mirai e Hyuga Hinata tinham acabado de chegar à entrada do complexo Hyuga quando um garoto um pouco mais velho correu em direção a eles. Hinata, onde você estava? Perguntou o garoto com um tom de voz que revelava um toque de irritação. Hinata mostrou a língua brincando. Neji-san, eu saí de fininho para brincar um pouco. Você não poderia contar ao pai? Ela implorou. Ao ouvir isso, Neji suspirou com um toque de indulgência impotente. O chefe do clã já sabe. Não posso te ajudar com isso. Depois de dizer isso, Neji finalmente notou Uchiha Mirai parado ao lado de Hinata. À primeira vista, seu corpo ficou tenso em choque. Mirai-sama. Sou eu, respondeu Mirai com um aceno de cabeça. Neji, quanto tempo? Como andam as coisas no clã ultimamente? Ao ouvir a pergunta de Mirai, a expressão de Neji mudou para uma de profunda gratidão, e ele imediatamente se ajoelhou em respeito. Obrigada pela preocupação, Mirai-sama. Estou bem. Ele nunca se esqueceria daquela vez em que seu pai morreu, e ele estava prestes a receber o selo do pássaro engaiolado. Nem mesmo Yashi-sama, o chefe do clã, foi capaz de detê-lo. Justo quando ele havia caído em completo desespero, Mirai desceu como um salvador divino, derrubando o sistema centenário do pássaro engaiolado com uma ação rápida e decisiva na assembleia do clã Hyuga. Agora, o clã Hyuga não tinha mais distinção entre as famílias principal e secundária. Todos tinham direitos iguais. E ele finalmente saiu da sombra da morte de seu pai. Na verdade, depois de mostrar seu talento, o próprio Yashi mencionou prepará-lo como o próximo líder do clã Hyuga. Tudo que ele tinha hoje foi graças ao homem que o antecedeu. Neji nunca, nem por um momento, esqueceria a dívida que tinha com Mirai. Vendo os olhos vermelhos de Neji pela emoção, Hinata inclinou a cabeça confusa. Neji-san, o que houve? Na época em que o selo do pássaro engaiolado foi abolido, Hinata era jovem demais para compreender plenamente seu significado. Ela não conseguia entender o que Neji estava sentindo naquele momento. Percebendo o olhar preocupado dela, Neji enxugou os olhos e sorriu. Não é nada. Hinata, por que você está com Mirai-sama? Hinata sorriu. Hehe. Neji-san, Mirai-sama me ajudou quando eu estava sofrendo bullying e assustou aqueles bandidos. Aí ele até me levou para comer no Ishiraku Ramen. Neji lançou-lhe um olhar desconfiado. Intimidado? Quem em sã consciência ousaria intimidar a filha mais velha do clã Hyuga? Inaceitável. Aqueles idiotas teriam que pagar. Quando Neji estava prestes a exigir detalhes, uma voz um tanto cautelosa veio de dentro do complexo. Mirai-sama, o que te traz aqui? Quando Yashi emergiu, Neji e Hinata instintivamente se afastaram. Ao ver a expressão nervosa de Yashi, Mirai fez um gesto de desdém. Relaxa, Yashi. Ele relatou brevemente seu encontro com Hinata. Yashi abaixou a cabeça rapidamente. Eu realmente aprecio seus esforços. Essa foi minha falha em disciplinar Hinata. Mirai respondeu casualmente. Tudo bem. Eu realmente gostei da conversa com ela. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Yashi brilharam, e ele rapidamente prosseguiu. Sério? Que maravilha! Hinata sempre me diz que você é a pessoa que ela mais admira. Ela sempre diz que gostaria de ser sua aluna. Embora o clã Hyuga aparentemente continuasse prestigioso, no fundo, Yashi se sentia constantemente desconfortável. A razão era simples. Uchiha Mirai foi muito duro com os clãs ninjas. Desde que ele assumiu o poder, inúmeros clãs foram exterminados por vários motivos. Até mesmo clãs poderosos como Sarutobi e os Shimura desapareceram da noite para o dia. Então o que dizer dos Hyuga? Embora Yashi tivesse se aliado firmemente a Mirai na derrubada de Hiruzen em Sarutobi, ele sabia que não era suficiente. Se não fortalecesse os laços, o futuro permaneceria incerto. Ele sofreu com isso por muito tempo. Agora, uma oportunidade finalmente se apresentará. Yashi sabia que não podia deixá-la escapar. Claro que Mirai percebeu suas intenções. Ele pensou em aceitar um aluno, mas ainda não. Com esse pensamento, Mirai simplesmente respondeu. Hinata tem potencial, mas ela ainda é muito jovem. Podemos falar sobre discipulado quando ela for um pouco mais velha. Yashi imediatamente concordou com a cabeça. Contanto que Mirai não tivesse rejeitado a ideia de cara, isso significava que havia uma possibilidade real. Se Hinata pudesse se tornar discípula de Mirai, o futuro do clã Hyuga estaria garantido. Exultante, Yashi disse rapidamente. Mirai-sama, por favor, espere um momento. Vou preparar um banquete agora mesmo. Não precisa. Mirai balançou a cabeça, mas acrescentou. Ah, e mais uma coisa. O apetite da Hinata não é o mesmo dos outros. Prepare comida extra para ela de agora em diante. Afinal, de que outra forma ela poderia se tornar aquela figura invejável da história original? Os três observaram Mirai partir, desviando o olhar somente quando sua silhueta desapareceu completamente. Yashi se virou para Hinata com um tom sério. Hinata, preciso que você conte, palavra por palavra, tudo o que aconteceu com Mirai-sama hoje. Preciso analisar isso com cuidado. Nenhum detalhe pode passar despercebido. Hinata piscou, confusa. Pai, eu já te contei tudo uma vez. É tão importante assim? Claro. Yashi respondeu firmemente. Isso diz respeito à própria sobrevivência do clã Hyuga. Neji também falou com convicção. Hinata, tornar-se discípula de Mirai-sama é uma honra da qual se pode orgulhar por toda a vida. Você precisa se esforçar ao máximo. Não pode continuar sendo tão despreocupado com tudo. Vendo até mesmo Neji, que normalmente a idolatrava, falando tão seriamente, Hinata finalmente percebeu a gravidade da situação. Talvez, conhecer Mirai hoje realmente foi um golpe de sorte incrível que muitos outros invejariam. Depois de deixar o complexo Hyuga, Mirai olhou para o céu. Os flocos de neve começaram a cair novamente. Exalando uma lufada de ar quente, ele voltou seu olhar para o norte.
Ele já havia capturado 8 das 9 bestas com cauda. Apenas as 4 caudas permaneceram desaparecidas. Era hora de reivindicá-lo junto com a estátua de Gedo. Capítulo 312. A Megakuri, a Terra da Chuva. O chão tremeu levemente enquanto o corpo de Zetsu emergia lentamente da terra. Pen, você está aí? Sua voz ecoou pela câmara mal iluminada. Momentos depois, uma figura emergiu das sombras. O caminho Deva de Pen olhou para Zetsu antes de prosseguir para fora. Subindo em uma plataforma alta, ele formou uma série de selos de mão. Técnica do tigre da chuva à vontade. Com um murmúrio baixo, o céu nublado respondeu, e a chuva começou a cair novamente. Ao infundir seu chakra na chuva, ele pôde estender sua percepção sensorial por toda a vila. Pen fechou os olhos por um instante, procurando por qualquer perturbação. Sem sentir nada de anormal, ele finalmente se voltou para Zetsu. Zetsu branco não pôde deixar de reclamar. Pen, você não pode simplesmente dar um tempo para a Megakuri? Essa chuva sem fim é realmente irritante. Sem expressão, Pen respondeu. A Megakuri chora. É o reflexo do coração de um deus. A chuva não vai parar até que a verdadeira paz seja alcançada. Zetsu branco ficou em silêncio, um pouco sem palavras diante das palavras enigmáticas de Pen. Simplesmente não havia raciocínio com esse cara. Obito foi muito melhor, pelo menos ele proporcionou algum entretenimento emocional. Como Zetsu branco não disse mais nada, Pen teve ainda menos motivos para falar mais. Ele simplesmente se virou para Zetsu e perguntou, que notícias você traz? A voz rouca de Zetsu negro respondeu, Kirigakuri abandonou a perseguição ao Jinchuriki dos 6 caudas. Ele não está mais escondido. De acordo com nossa vigilância, o 6 caudas já foi extraído de seu corpo. Pen zombou. O único capaz de manter um Jinchuriki vivo depois de perder sua besta com cauda, seria aquele Uchiha Mirai. Então isso significa, com exceção do 4 cauda selado dentro de mim, Uchiha Mirai reuniu todos os outros biju. Zetsu negro assentiu. Então, qual será o nosso próximo passo? Seguimos as ordens de Madara e nos mantemos discretos, ou procedemos com a coleta das bestas com cauda? A voz de Pen permaneceu indiferente. Claro, continuamos. Zetsu negro avisou, se seguirmos em frente com isso, teremos que enfrentar o Uchiha Mirai de frente. É exatamente isso que eu quero. Pen acenou com a mão, dispensando-o. Sem o 10 caudas, ter mais bestas com cauda não criará uma mudança real de poder. Já que o Uchiha Mirai fez o trabalho de reuni-los, ele me poupou do trabalho. Tudo o que preciso fazer agora é derrotá-lo. Zetsu negro franziu a testa. Mas a maioria das grandes nações já se submeteu a ele. Suas forças são inestimáveis. Em contraste, Akatsuki não tem mais aliados. Mesmo com seu poder, essa situação é impossível de superar. Zetsu negro tentou argumentar com Pen, na esperança de dissuadi-lo. Afinal, com base em suas observações de longo prazo, se Mirai realmente se tornasse o Jinchuriki do 10 caudas, seu plano de libertar sua mãe do selo estaria completamente condenado. Por essa razão, Zetsu negro não queria que Pen fizesse de Mirai uma inimiga. O risco era muito grande. No entanto, Pen permaneceu imperturbável diante de suas preocupações. Um deus não teme nada. Quando Yaiko morreu, ele e Konan foram salvos por Uchiha Mirai. Naquela época, Konan queria seguir Mirai, mas recusou, optando por perseguir o sonho de Yaiko. Sua desconfiança em Mirai consolidou ainda mais sua decisão. Ele sempre acreditou que com o Rinnegan, ele era o verdadeiro salvador do mundo ninja. Desde então, Mirai gradualmente revelou suas presas, quase unificando o mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo, Pen dominou o poder do Rinnegan, transplantou as células de Hashirama e selou 4 caudas dentro de si. Ele esperava muito tempo pela chance de enfrentar Mirai em uma batalha decisiva. Enquanto ele derrotasse o Uchiha Mirai, ninguém ficaria em seu caminho. O Zetsu negro queria continuar discutindo, mas então, pela primeira vez, o rosto frio de Pen se contorceu em um sorriso irônico. Ele já está aqui. Um portal de espaço giratório se abriu e Mirai atravessou. De pé na chuva fina de Megakuri, ele soltou um riso abafado. Dispersar. Uma onda de força repulsiva explodiu para fora de seu corpo. Em um instante, o céu clareou enquanto seu poder varria as espessas nuvens de tempestade, revelando um vasto céu aberto. O sol apareceu pela primeira vez em anos. Mirai murmurou, já era hora de a Megakuri ver a luz do sol novamente. A mudança repentina no céu rapidamente chamou a atenção do shinobi de Megakuri. Muitos protegeram os olhos, olhando chocados para o céu azul radiante. Eles nem conseguiam se lembrar da última vez que tinham visto o sol. Estava quente. Mas logo eles notaram outra coisa. Uma figura flutuava no ar, silhuetada contra a luz do sol. Que é aquele? Os shinobi ficaram tensos, seus instintos de batalha florando. Memórias de guerra e destruição inundaram suas mentes. Antes que pudessem reagir, outra figura ascendeu ao céu. Você finalmente chegou. Eu estava esperando por você. O caminho Deva de Pen pairava diante dele, com os olhos fixos em Mirai. Mirai deu um sorriso irônico. Nagato, você parece muito mais forte do que antes. Seus sentidos aguçados rapidamente captaram as mudanças no corpo de Nagato. O chakra das células do 4 caudas e do Hashirama Senju. A aura de Nagato era avassaladora, muito diferente do homem fraco e frágil da linha do tempo original. Sua presença por si só provou quanto o efeito borboleta havia mudado as coisas. O olhar de Pen vacilou levemente. Uchiha Mirai, como está Konan? Konan, Mirai respondeu com indiferença. Ela está feliz. Antes de eu vir para cá, ela até me pediu para poupar sua vida. Os olhos de Pen escureceram. Um lampejo de raiva passou por seu rosto. Não sou mais o homem que fui. Agora mesmo, eu estou um deus. Eu vou derrotar você e fazer com que todos sintam a mesma dor que eu senti. Só então a verdadeira compreensão e paz serão alcançadas. Ao ouvir a declaração, Mirai deu de ombros. Bem, se você está tão ansioso por uma briga, acho que posso te entreter um pouco. Vamos ver o quão poderoso esse tal deus realmente é.
Capítulo 313. Observando a expressão indiferente de Mirai, Caminho Deva cerrou o punho com força. Esse cara, ele tem essa atitude desde o começo. Ele nunca me levou a sério. Pensando nisso, Caminho Deva se recusou a recuar. Depois desta batalha ele declarou: pouparei sua vida também. Enquanto os dois trocavam palavras no céu, os shinobi abaixo finalmente reconheceram suas identidades. Uchiha Mirai. Aquele cara de cabelo branco é o Uchiha Mirai. Ele está mirando na nossa vila. Droga. Por que os shinobi das grandes nações são sempre assim? Só queremos viver em paz na nossa própria vila. É o nosso líder de frente para ele? É a primeira vez que o vejo em ação. Estou preocupado. Será que o líder realmente consegue vencê-lo? Esse é o Uchiha Mirai. Relaxe. Nosso líder derrotou Anzo e nos deu uma nova vida em Amegakuri. Nem Mirai conseguirá derrotá-lo. Ao contrário da linha temporal original, neste mundo, Nagato não tinha Konan ao seu lado. Isso o forçou a se apresentar pessoalmente, revelando-se ao shinobi de Amegakuri. Como resultado, a maioria dos shinobi da vila reconheceu o rosto de Caminho Deva. E mesmo enfrentando um inimigo terrível como Mirai, eles ainda tinham fé inabalável em seu líder divino. Ouvindo os murmúrios abaixo, Mirai levantou uma sobrancelha. Eu não esperava que você tivesse esse tipo de influência. Ele presumiu que sem Konan, Nagato teria governado a Megakuri apenas pela força. Mas a julgar pelas reações do shinobi da vila, parecia que não era bem esse o caso. Caminho Deva não tinha interesse em conversa fiada. Com um movimento brusco do corpo, ele investiu direto contra Mirai. Em resposta, Mirai balançou a perna em um poderoso chute giratório. Estrondo. O corpo de Caminho Deva disparou para baixo como uma bala de canhão, batendo com força no chão. Os shinobi de Amegakuri ficaram boquiabertos, chocados. Ninguém esperava que seu líder divino fosse mandado embora com um único chute. Caramba! Ao sair dos escombros, o olhar de Caminho Deva continha um traço de cautela. Ele é muito rápido. Até meu Rinnegan mal consegue acompanhar seus movimentos, e este corpo simplesmente não consegue acompanhá-lo. Não é de se espantar que ele tenha conseguido unir as 5 grandes vilas shinobi. Sua força é aterrorizante. Se for esse o caso, o combate corpo a corpo não é uma opção. Levantando o braço, Caminho Deva fixou-se em Mirai, que ainda pairava no ar. Banshou Tein. Uma poderosa força gravitacional puxou Mirai em sua direção. Enquanto Mirai era arrastado para mais perto, Caminho Deva bateu palmas. Shiha Tensei. Uma força repulsiva explodiu para fora, atingindo Mirai com imenso poder. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Caminho Deva. Sob o efeito combinado da atração e da força gravitacional, até mesmo o aço seria transformado em pó. Um corpo humano. Absolutamente impossível de suportar. No entanto, assim que a técnica do Caminho Deva atingiu o alvo, os lábios de Mirai se curvaram em um leve sorriso. Uma onda avassaladora de chakra e poder ocular irrompeu dele. Uma forte rajada de vento soprou para fora, fazendo seus cabelos brancos e sua capa esvoaçarem para cima. Suzano. Chakra vermelho sangue envolveu Mirai, formando instantaneamente um Susanoo colossal, de 1000 metros de altura e totalmente realizado. O espaço esmagado pelo Shinra Tensei e pelo Banshou Tein foi instantaneamente forçado a se abrir devido ao tamanho e poder do Susanoo. Estrondo. Com um único passo, o enorme Susanoo fez a terra tremer violentamente, fazendo os shinobi de Amegakuri cambalearem para trás. Enquanto olhavam para o imponente Susanoo, seus rostos estavam cheios de puro desespero. Gulp. Esse tamanho é simplesmente ridículo. Mesmo se eu inclinar a cabeça para trás, só consigo ver a parte inferior do corpo. É esse o poder que Mirai usou para unificar o mundo shinobi? Já vi bestas com cauda antes, e elas já são enormes, mas comparadas a essa coisa, elas parecem gatos domésticos. Corram! Se formos pegos pela onda de choque, estamos mortos. Diante do Susanoo totalmente realizado, os shinobi de Amegakuri não hesitaram. Viraram-se e correram o mais rápido que puderam. Mesmo um momento de atraso seria um insulto ao poder que tem diante de si. Shiha Tensei. Banshou Tein. Caminho Deva liberou as habilidades de seu Rinnegan em rápida sucessão, tentando desesperadamente derrubar o enorme Susanoo. Mas não importa o quanto ele tenha lutado, Susanoo permaneceu completamente inalterado. Então, Susanoo levantou um pé enorme e caminhou em direção ao Caminho Deva. A força do seu movimento enviou ventos poderosos que varreram a vila, derrubando prédios inteiros. Os olhos de Caminho Deva se arregalaram de horror. Este corpo, o corpo de Aiko, não deve ser destruído. Rangendo os dentes, ele convocou uma enorme onda de chakra. Shiha Tensei. Colocando toda a sua força na técnica, ele conseguiu fazer o Susanoo tropeçar um pouco, e seu pé levantado recuou um passo. Estrondo. Outro impacto devastador percorreu o campo de batalha. Caminho Deva ficou atordoado. Apenas mudar sua postura fez o chão tremer como um terremoto. Se o Susanoo fizesse tudo, que tipo de catástrofe ele desencadearia? Percebendo a diferença avassaladora de poder, Caminho Deva tomou uma decisão rápida. Ativou o Shiha Tensei em si mesmo, usando a força repelente para impulsionar seu corpo para longe. Mirai não insistiu. Em vez disso, gritou calmamente: Nagato, o boneco de Aiko é muito fraco. Se quiser lutar comigo, use seu corpo real. Caso contrário, da próxima vez, não garantirei que o corpo de Aiko permaneça intacto. Ao ouvir isso, o rosto de Nagato escureceu. Então ele já sabe onde estou. Mas se eu quiser derrotar aquele Susanoo completo, o corpo de Aiko não vai dar conta. Terei que intervir eu mesmo. Os shinobi de Amegakuri trocaram olhares inquietos. Aquilo era apenas um fantoche? Nosso líder tem outro corpo? Enquanto a confusão se espalhava entre os moradores, uma figura com uma capa preta da Katsuki deu um passo à frente. Seu rosto parecia saudável, sua constituição física era forte, embora sua pele fosse anormalmente pálida. Olhando para o colossal Susanoo, o homem não demonstrou medo, apenas um leve sorriso. Mirai, estou falando sério agora.
Capítulo 314. Nagato saiu das sombras. Uchiha Mirai estava certo. Tentar derrotá-lo apenas com o caminho Deva não passava de uma ilusão. Se fosse esse o caso, ele liberaria todo o seu poder. Depois de hoje, todo mundo Shinobi tremeria diante do poder de um deus. Com um simples pensamento, o corpo de Nagato desapareceu de sua posição original. Após o transplante das células de Hashirama, a batalha anterior não passou de um aquecimento para ele. Num instante, ele apareceu sob o enorme Susanoo, batendo as duas mãos em sua superfície. Técnica de selagem, selagem por absorção. O chakra que sustentava o Susanoo foi rapidamente drenado, e sua estrutura totalmente formada começou a se desestabilizar. Meu verdadeiro corpo possui todo o poder do Rinnegan. Nem mesmo um Susanoo completo é páreo para mim. No momento em que Nagato estava se sentindo satisfeito, uma voz ecoou de cima. Já se foram os dias em que você podia cortar as unhas dos pés do meu Susanoo, Nagato. Era o tom de zombaria de Mirai. Nagato cerrou os dentes e rosnou. Vamos ver por quanto tempo você consegue manter essa arrogância. Com isso, ele intensificou o processo de absorção, atraindo o chakra ainda mais rápido. Ao sentir o imenso chakra dentro do Susanoo, uma pontada de inquietação passou por ele. Quanto chakra é necessário para manter um Susanoo totalmente formado? Se não fosse pelas células de Hashirama, o grande volume de chakra que ele estava absorvendo poderia ter rompido seu corpo. Quão assustadora é a reserva de chakra de Mirai. Mas Mirai apenas soltou um bufo frio, canalizando o poder da veia do dragão dentro dele. Energia natural se fundiu com seu chakra, transformando-se em Shinjutsu Chakra, que surgiu no Susanoo. Nagato imediatamente percebeu que algo estava errado. Seu corpo enrijeceu, uma força desconhecida e primitiva devastava seu interior, ameaçando destruir suas entranhas. Não consigo mais absorver isso. Ele rapidamente abandonou a técnica e, em vez disso, concentrou-se em suprimir a energia furiosa dentro dele. Ele levou vários longos momentos para expulsar a força violenta de seu corpo. No entanto, mesmo que tivesse desaparecido, o dano era real. Seus membros doíam como se tivessem sido dilacerados. Se não fosse por seu físico formidável, seu corpo poderia ter sido reduzido a uma casca maltratada. Caramba! Percebendo que a absorção de chakra não era uma opção, Nagato não teve escolha a não ser lutar de frente. Ele disparou para o céu, levantando um braço em direção a Mirai. Super Uchiha Tensei. Uma força repulsiva, muito mais forte que antes, explodiu de Nagato. Em resposta, Mirai também levantou um braço. Super Uchiha Tensei. Estrondo. As duas forças devastadoras colidiram, distorcendo o próprio espaço. Tudo que estava preso no meio foi destruído em um instante. Um ruído agudo e áspero preencheu o ar enquanto a pressão distorcia a expressão de Nagato em dor. Eu não vou perder. Ele rugiu. Mas sua rebeldia não significou nada. Em menos de um segundo, seu Uchiha Tensei foi completamente dominado pelo de Mirai. Uma força tremenda fez Nagato voar a milhares de metros de distância. Estrondo. Seu corpo bateu no chão, levantando uma enorme nuvem de poeira. Debaixo dos escombros, as mãos de Nagato dispararam de repente, formando uma esfera de chakra negra que disparou para o céu. À medida que a esfera emitia uma poderosa atração gravitacional, a terra abaixo rachou e se estilhaçou. Inúmeras pedras foram arrancadas do chão, atraídas em direção à esfera e fundidas nela. Nagato lutou para ficar de pé, ofegando pesadamente e com o rosto ainda mais pálido do que antes. O Shibaku Tensei quase o esgotou completamente. Esse nível de jutsu de selamento deve ser suficiente para aprisionar aquele maldito Susanoo junto com o Uchiha Mirai. Enquanto ele observava ansiosamente, Mirai levantou a mão, conjurando sua própria esfera de chakra negra. Arte sábia. Sem precisar mirar, a força gravitacional do Shibaku Tensei guiou a técnica de Mirai diretamente em sua direção. Uma luz branca ofuscante irrompeu. Por um breve momento, o mundo ficou em silêncio. Então, estrondo. Uma nuvem de cogumelo colossal engolfou tudo em um raio de vários quilômetros. Uma enorme onda de choque atingiu a terra, reduzindo a Megakuri a ruínas em um instante. Mesmo aqueles que haviam fugido para longe não foram poupados. Muitos ninjas de Ami foram obliterados pela força bruta, seus corpos esmagados pela pressão. Estrondo. Segundos depois, a explosão ensurdecedora ecoou pelos céus. Poeira, vento, detritos. Uma cena saída diretamente do apocalipse se desenrolou em Amegakure. Até mesmo Zetsu Negro, escondido nas sombras, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse nível de poder de combate estava no mesmo nível da batalha entre Kaguya e seus dois filhos rebeldes. Caramba! Nagato tossiu sangue, desespero enchendo seus olhos. Ele sabia que Mirai era forte, mas nunca imaginou que seria tão forte. Ele usou tudo o que tinha, mas Mirai fez parecer fácil. Então esse é o chamado poder de um deus? Mirai zombou. Nagato olhou para suas mãos trêmulas. Ele realmente não era o salvador do mundo Shinobi? Não, ele se recusou a acreditar. Nagato, é muito cedo para desistir. Uma voz sussurrou ao lado de seu ouvido. De repente, uma criatura humanoide branca emergiu do chão e se enrolou nele. Os olhos atordoados de Nagato brilharam de confusão. O que você está? Eu sou Tobi. Antes que ele pudesse reagir, a criatura branca o envolveu completamente. Nagato sentiu uma onda repentina de poder correndo por suas veias. Com seu Rinnegan, o chakra do quatro caudas, as células de Hashirama e sua linhagem Uzumaki, uma força indescritível o encheu de choque. Naquele momento, ele sentiu como se pudesse dominar completamente seu antigo eu. Tobi, esse era o poder de Zetsu? Em um momento liberarei toda a sua força. Não resista. Contra um monstro como Uchiha Mirai, só temos uma chance. Nossa força combinada é a única maneira de derrotá-lo. Ouvindo as instruções de Tobi, Nagato assentiu silenciosamente. Ele não aceitaria a derrota. Enquanto ainda houvesse poder dentro dele, ele lutaria até o fim, sem arrependimentos.
Capítulo 315. Observando Nagato atacá-lo mais uma vez, Mirai deu um sorriso impotente. Esse cara realmente não sabe quando parar. Ele já havia sido derrotado diversas vezes, mas ainda assim se recusou a recuar, insistindo em lutar com ele novamente. Mas ele realmente tinha força para isso? Jiraiya com certeza o impressionou. Se não fosse por isso, com a personalidade de Nagato, ele não estaria tão obsessivamente convencido de que era o único destinado a trazer a paz ao mundo shinobi. Enquanto Uchiha Mirai ponderava, Nagato já havia começado a reunir todo o poder dentro dele. O chakra do quatro caudas foi extraído à força. As células de Senju Hashirama e do clã Uzumaki forneciam-lhe um fluxo constante de energia. Seu Rinnegan estava operando em seu limite absoluto. Enquanto isso, Tobi, entusiasmado, começou a fundir seu poder com o de Nagato. Ha. Sim, essa é a sensação. Tobi gritou animadamente antes de controlar o corpo de Nagato e bater as mãos uma na outra. Liberação de madeira, verdadeiras 1000 mãos. Nagato e Tobi canalizaram desesperadamente suas forças combinadas e, em um instante, uma construção colossal de madeira surgiu do chão, elevando-se sobre tudo. Uma enorme estátua de Buda com as mãos juntas pairava no alto, com as costas adornadas por inúmeros braços enormes. No topo da construção de madeira, 5 rostos menores de aparência irada emergiram como divindades guardiãs. Embora o tamanho deste colosso de madeira ainda fosse menor que o Susanoo ou de Mirai, ele não estava muito longe. De pé no topo do titã de madeira, com os braços cruzados, Nagato olhou para baixo com alegria. Mirai, esse é o poder da liberação de madeira de Senju Hashirama. Com essa mesma técnica, Hashirama derrotou Uchiha Madara. Hoje farei o mesmo. A história se repete. Desse ponto de vista, ele conseguia ver tudo lá embaixo, sem obstáculos, sem barreiras. Até as estruturas mais altas pareciam meras formigas. Uma onda de euforia surgiu no coração de Nagato, como se ele pudesse destruir tudo com facilidade. Este era o seu mundo. Depois de hoje, o mundo shinobi estaria sob seu controle. À distância, os shinobi de Amegakure observavam cheios de excitação e admiração. Seu líder havia dominado o poder do lendário deus shinobi Senju Hashirama. Isso significava que Amegakure nunca mais seria intimidado pelas outras vilas ocultas. Nem mesmo Uchiha Mirai conseguiria suportar um poder tão avassalador, certo? Até o próprio Tobi ficou momentaneamente surpreso. A fusão de seu poder com o de Nagato resultou em um resultado muito além de suas expectativas. Ao ver Nagato tão animado, Mirai torceu o canto da boca. Toda essa excitação, por uma mera versão diluída de verdadeiras 1000 mãos. Isso realmente valeu a pena comemorar? Com um suspiro, Mirai ativou seu chakra mais uma vez. É inútil. Não importa quantas vezes você tente, o resultado nunca mudará. Mas já que você se esforçou tanto para me entreter, acho que devo lhe mostrar como é o verdadeiro poder de pacificar o mundo shinobi. Sua expressão ficou séria. Arte sábia, liberação da madeira verdadeiras 1000 mãos. Estrondo. O chão tremeu, o céu escureceu. Um colosso de madeira muito mais majestoso e maciço surgiu da terra. Em poucos instantes, ele cresceu tanto que atravessou as nuvens, atingindo alturas insondáveis. O titã de madeira de Nagato, que parecia tão formidável momentos antes, agora parecia nada mais do que um brinquedo de criança em comparação. E isso é impossível. Por quê? Porque ele possui um poder tão avassalador. Nagato olhou estupefato, seu rosto cheio de descrença. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda não conseguiu vencer? Com um único movimento, o Buda gigante estendeu uma das mãos e sem esforço esmagou o titã de madeira de Nagato e Tobi até virar pó. A força bruta fez Nagato cair do céu, colidindo com a terra e deixando uma enorme cratera no impacto. Se não fosse pela intervenção de Tobi, ele teria morrido na hora. Mesmo assim, os órgãos internos de Nagato estavam gravemente danificados. Sua força vital se esvaía rapidamente enquanto ele jazia ali, olhando fixamente para o céu. O desafio em seus olhos desapareceu. Ele deu tudo o que tinha, mas no final, Uchiha Mirai era simplesmente mais forte. Talvez Conan estivesse certo. Ele nunca foi pensado para ser o salvador do mundo shinobi. Se ele tivesse percebido isso antes, Yahiko ainda estaria vivo? Nesse momento, ele sentiu Tobi se retirar de seu corpo. Uma dor aguda percorreu seus olhos, e sua visão foi engolida pela escuridão. Então, Uchiha Madara e Zetsu Negro estavam apenas me usando o tempo todo. Seu Rinnegan havia sido tomado. Agora, ele estava ainda mais fraco do que antes. Passos se aproximaram. Reconhecendo o chakra, Nagato forçou um sorriso amargo. Mirai, eu estava errado. Você é o verdadeiro salvador do mundo shinobi. Ele respirou fundo e continuou. Por favor, enterre-me ao lado de Yahiko. Continue nosso sonho e traga a verdadeira paz a este mundo. Ao ouvir o último desejo de Nagato, Uchiha Mirai falou com indiferença. Se eu quisesse você morto, não teria me entretido com esse jogo por tanto tempo. Você chama isso de jogo? A voz de Nagato estava cheia de amargura. E pensar que ele lutou com todas as suas forças, enquanto seu oponente estava apenas brincando com ele. Que piada! Ele suspirou e murmurou. Desculpe, não consegui te dar uma boa luta. Mirai riu baixinho. Não seja tão dura consigo mesma. Você conseguiu me divertir, pelo menos um pouco. Prometi a Conan que pouparia você. Então, de agora em diante, você vai me seguir. Desta vez, Nagato não resistiu. Ele aceitou a realidade. Comparado a si mesmo, Mirai era muito mais adequado para ser o salvador do mundo shinobi. Sem dizer mais nada, Mirai extraiu 4 caudas Sengoku do corpo de Nagato e o selou dentro de si. Conforme a força vital de Nagato diminuía, Mirai canalizou uma lasca de liberação Yang para dentro dele. No momento seguinte, a vitalidade retornou ao corpo de Nagato, e novos olhos se formaram em suas órbitas vazias. Desta vez, porém, não eram Rinnegan, mas simples olhos negros como breu. Sentindo as mudanças dentro de si, as emoções de Nagato ficaram complicadas. Ressuscitado de quase morte, algo criado do nada. Comparado a ele, Mirai realmente parecia um deus.
Levantando-se e se adaptando ao novo corpo, Nagato murmurou, estranho. Meu corpo parece tão leve. Mirai zombou. Sem o fardo de manter aqueles Rinnegans, é claro, você se sente mais leve. Nagato congelou por um momento. Mantendo o Rinnegan? O que você quer dizer? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. Nagato olhou perplexo, sua expressão congelada em confusão. Mirai falou calmamente, é exatamente o que parece. Nagato, aqueles olhos de Rinnegan nunca foram realmente seus. Você foi meramente escolhido como um recipiente para nutri-los. Nagato arregalou os olhos em choque. O quê? Do que você está falando? Como sabe de tudo isso? Desde que ele conseguia se lembrar, o Rinnegan era sua força orientadora. Antes, ele se considerava insignificante, apenas mais um ninja sem rosto. Mas o Rinnegan mudou tudo. Graças àqueles olhos, aqueles ao seu redor o viam como um farol de esperança. Com esse fardo sobre seus ombros, Nagato sentiu uma responsabilidade enorme de moldar o mundo. No entanto, não importa o quanto ele tentasse, ele nunca conseguiu impedir as tragédias que o cercavam. Ele viu seus companheiros caírem sem poder salvá-los. Então, Yahiko morreu. Foi quando ele escolheu cooperar com Uchiha Madara, finalmente dominando o poder do Rinnegan. Mais tarde, ele até implantou células de Hashirama, aumentando ainda mais sua força. E ainda assim, mesmo com todo esse poder, ele ainda não conseguiu alcançar a paz que buscava desesperadamente. Agora, ao ouvir as palavras de Mirai, o medo sem precedentes tomou conta de seu coração. Esses olhos, nunca foram dele? Se o Rinnegan não fosse realmente seu, talvez isso explicasse porque ele sempre se sentia impotente, apesar de possuir olhos tão lendários. Porque apesar de possuir os olhos do sábio, ele repetidamente fazia as escolhas erradas. Porque o salvador do mundo ninja, não era ele. Agora tudo fazia sentido. Mas como isso é possível? Mirai fez um gesto de desdém. Sei que você está ansiosa, mas acalme-se primeiro. Vendo seu comportamento sereno, Nagato engoliu suas emoções à força e esperou em silêncio. Assim que Nagato se acalmou, Mirai continuou. Tudo começou com a batalha entre Senju Hashirama e Uchiha Madara. No momento em que ele falou, o olhar de Nagato se aguçou. Uchiha Madara? Será que o Rinnegan dele pode estar conectado a ele? Isso fez sentido. Afinal, Mirai, outro membro do clã Uchiha, também havia despertado o Rinnegan. Será que o Rinnegan foi simplesmente a evolução final do Sharingan? Isso explicaria por que Madara o procurou. Por que Madara sabia tanto sobre as habilidades do Rinnegan? Porque aqueles olhos originalmente pertenciam a ele. Percebendo isso, Nagato ficou mais desesperado do que nunca para ouvir o que Mirai tinha a dizer. Mirai não o deixou esperando. Há muito tempo, Madara descobriu um antigo segredo inscrito na tábua de pedra do clã Uchiha. A tábua afirmava que, combinando os poderes dos Uchiha e do Senju, seria possível obter a força onipotente conhecida como o poder dos 6 caminhos. Em busca desse poder, Madara deixou Konoha e lutou contra Hashirama no Vale do Fim. A luta durou 3 dias e 3 noites. No final, Hashirama saiu vitorioso, e Madara foi dado como morto. Nagato imediatamente interrompeu. Não, isso não é verdade. Madara não morreu. O poder que possuo agora foi me ensinado pelo próprio Madara. Mirai levantou a mão, sinalizando para ele se acalmar. O Madara que você conhecia não era o verdadeiro Madara. Era outra pessoa. Mas você está certo, Madara não morreu naquele dia. Antes da batalha com Hashirama, ele se preparou. Ele selou a técnica Izanagi dentro do olho. Mirai fez uma pausa e então explicou. Izanagi é uma técnica proibida do Sharingan que permite ao usuário reescrever a realidade a seu favor. Usando essa habilidade, Madara anulou sua própria morte. O coração de Nagato batia forte. A lendária batalha no Vale do Fim foi uma das histórias mais conhecidas do mundo ninja. Todos acreditavam que Hashirama havia derrotado Madara, garantindo a paz para o mundo. Mas a verdade era muito mais chocante. Madara enganou Hashirama, emergindo como o verdadeiro vencedor. Durante a batalha, Madara conseguiu adquirir um fragmento da carne de Hashirama. Ao implantá-lo em si mesmo, ele finalmente despertou o poder dos 6 caminhos e evoluiu seu Mangekyou Sharingan eterno para o Rinnegan. No entanto, naquela época Madara já era um homem velho, à beira da morte. Diante de sua morte iminente, Madara elaborou um plano. Nagato prendeu a respiração. Que plano? Ele podia sentir que o que viria a seguir seria crucial. A voz de Mirai permaneceu firme. Para ressuscitar após a morte, Madara precisava garantir que seu Rinnegan permanecesse no mundo. Ele precisava de um hospedeiro, alguém que pudesse sustentar e cultivar seus olhos até a hora certa. Mas o poder do Rinnegan é avassalador. Indivíduos comuns seriam drenados se tentassem usá-lo. Depois de muita procura, Madara encontrou você. Ele usou seus poderes oculares para manipular o Shinobi de Konoha, orquestrando a morte de seus pais. Então, ele implantou o Rinnegan em você, alterando suas memórias no processo. Essa é a verdadeira origem do seu Rinnegan. Nagato ficou em silêncio. Durante anos, ele guardou ressentimento contra o Shinobi de Konoha pelas mortes de seus pais e pelo sofrimento de Amegakure. Mais tarde, Yahiko foi morto por causa de Danzou Shimura, de Konoha. Esse evento consolidou seu ódio pelas grandes nações, convencendo-o de que elas jamais compreenderiam a verdadeira dor a menos que sofressem como as pequenas aldeias. Mas agora, seus pais morreram por causa de Madara. E esses olhos? Para começar, elas nunca foram dele. Mirai não interrompeu. Ele apenas esperou que Nagato processasse a verdade. Após um longo silêncio, Nagato finalmente falou novamente. Mirai, obrigada por me contar tudo. Sem você, eu teria passado a vida inteira presa nessa armadilha. Mas você mencionou que o Madara que eu conhecia não era realmente Madara. O que quer dizer com isso?
E qual era o verdadeiro plano B dele? É verdade que o Rinnegan pode lançar a técnica reencarnação Rinne para trazer alguém de volta à vida, mas para isso é preciso pagar a própria vida do usuário. Mesmo que eu nunca tivesse descoberto a verdade, duvido que eu teria me sacrificado voluntariamente para reviver Madara. Ele não previu isso? A expressão de Mirai permaneceu impassível. Claro, Madara levou isso em consideração. Para ele, você era apenas uma ferramenta e algo a ser descartado quando seu propósito fosse cumprido. De acordo com o plano dele, você acabaria usando o Rinnegan em excesso, drenando sua própria força vital. E quando esse momento chegasse, a verdadeira chave para sua ressurreição entraria em ação. Madara tinha outro peão em ação para esse propósito. Capítulo 317. A outra pessoa no plano. Você está falando daquele cara que está imitando Uchiha Madara, certo? Ao ouvir as palavras de Nagato, Mirai assentiu. Isso mesmo. Nagato ficou curioso. Mirai, você sabe a verdadeira identidade dele? Claro, Mirai sorriu. Somos velhos conhecidos. A curiosidade de Nagato ficou ainda mais forte. Embora não soubesse muito sobre o homem que dizia ser Madara, ele percebeu que o impostor era poderoso, possuindo um doujutsu estranho e insondável. E agora, Mirai estava dizendo que eles eram velhos conhecidos? Vendo a expressão de Nagato, Mirai continuou explicando. Depois que Uchiha Madara encontrou um recipiente adequado para seu Rinnegan, ele fez Zetsu cuidar de você em segredo, protegendo e guiando você. Nagato não ficou surpreso com essa revelação. Já que Madara o havia escolhido como hospedeiro para nutrir o Rinnegan, ele obviamente não o deixaria morrer tão facilmente. Olhando para trás, Nagato enfrentou muitas situações de vida ou morte antes de dominar o Rinnegan, mas ele sempre sobreviveu contra todas as probabilidades. Ele já acreditou que era o destino protegendo o chamado Salvador do mundo Shinobi. Mas agora, pensando melhor, ficou claro que a influência de Madara esteve por trás de sua sobrevivência o tempo todo. Vendo Nagato permanecer em silêncio, Mirai continuou. Depois de garantir o futuro do Rinnegan, Madara começou a procurar por alguém disposto a executar seu plano Olho da Lua. Após anos de observação, ele escolheu Uchiha Obito, alguém da minha geração, para ser seu sucessor. A missão de Obito era coletar as bestas com cauda, ressuscitar o 10 caudas e, quando sua força vital estivesse quase esgotada, extrair o Rinnegan de você. Dessa forma, Madara poderia ser revivido através de Obito. Ao ouvir isso, Nagato respirou fundo. Ele nunca imaginou que o plano pudesse ser tão complexo, abrangendo décadas. Não é de se espantar que Madara tenha rivalizado com Senju Hashirama. Até mesmo suas maquinações já eram avassaladoras. Então, essa é toda a verdade? Sim. Tirando alguns detalhes menores, está aí a verdade sobre você e o Rinnegan. Após a explicação de Mirai, Nagato sentiu uma profunda gratidão. Ele já havia percebido há muito tempo que usar o Rinnegan drenava sua força vital. Se não fosse por Mirai, ele poderia ter acabado como nada mais que um cadáver ambulante, exatamente como Madara havia planejado. Mirai, mas o Rinnegan já foi tomado por Zetsu. Se eu soubesse a verdade antes, eu mesma teria contado a você. Nagato se culpou. A estátua de Gedo foi a invocação de Madara, e agora, sem o Rinnegan, Mirai não tinha como invocá-la. Mesmo se todas as 9 bestas com cauda fossem reunidas, sem a estátua de Gedo, o 10 caudas não poderia ser revivido. No entanto, Mirai apenas acenou com a mão, dispensando-o. Não se preocupe. Mesmo que eles tenham um Rinnegan, eles só conseguirão se esconder nas sombras. Eles não passam de insetos. Não vão causar problemas. Um Obito Uchiha, um Zetsu negro. Só eles. Na minha frente, eles não são nada. Vendo a confiança de Mirai, Nagato ficou sem palavras. Chamar Uchiha Madara de inseto. Talvez apenas Mirai fosse capaz de tamanha arrogância. Mas ao se lembrar do poder que Mirai demonstrou na batalha, Nagato não pôde deixar de acreditar nele. Talvez Mirai realmente tenha superado Madara e Hashirama. Certo, chega de conversa por hoje. Se você estiver disposto, poderá continuar sendo o líder de Amegakuri. Tenha certeza de que, sob meu governo, o povo de Amegakuri viverá uma vida muito melhor do que antes. Nagato não duvidou das palavras de Mirai. Ele já havia visitado as nações sob o governo do Reino Divino antes. Nessas terras, o povo vivia em prosperidade, livre do sofrimento da fome e da guerra. Era exatamente o tipo de mundo que Nagato havia imaginado. Naquela época, porém, ele estava muito focado em seus próprios ideais para reconhecer isso. Agora que ele havia escolhido seguir Mirai, ele não tinha motivo para recusar. Ao ver Nagato concordar, Mirai deu-lhe um tapinha no ombro. Amegakuri pode estar em ruínas, mas isso não é necessariamente algo ruim. Esta é uma oportunidade perfeita para reconstruir e remodelar a vila. Entendido. Depois de dar mais algumas instruções a Nagato, Mirai reuniu seu chakra. Com um estalar rápido de dedos, uma esfera preta apareceu em sua palma. A esfera flutuou no céu, emanando uma poderosa atração gravitacional. Os escombros no chão começaram a subir, reunindo-se ao redor da esfera e formando uma enorme pedra em poucos instantes. A paisagem outrora devastada de Amegakuri agora estava quase livre de detritos. Observando a cena, Nagato murmurou: Mirai, você é o verdadeiro deus. Sem o poder de Mirai, limpar as ruínas sozinho exigiria incontáveis recursos e mão de obra. Mirai riu baixinho e deu um tapinha no ombro de Nagato. Você deveria ir informar os ninjas de Ami restantes sobre a situação atual. Imagino que eles não estejam de bom humor agora. Nagato assentiu. Vou agora. Conforme Nagato se aproximava, os ninjas de Ami reunidos exibiam expressões ansiosas. Todos eles testemunharam seu líder sendo derrotado sem esforço por Mirai. Esse poder avassalador, como de um deus, os fez ter plena consciência de sua própria insignificância. Não importava quantos fossem, diante de tamanha força, eles não passavam de cordeiros para o abate.
Percebendo a apreensão nos olhos deles, Nagato, aparecendo em sua verdadeira forma pela primeira vez, sentiu-se um pouco inquieto. A batalha acabou. Eu perdi. De agora em diante, a Megakuri pertence à nação divina. Vocês todos serão seus cidadãos. O imperador da nação divina prometeu nos ajudar a reconstruir a Megakuri. De agora em diante, todos vocês viverão livres da fome e da guerra. Apesar da rendição de seu líder, nenhum dos ninjas de Amegakuri manifestou qualquer oposição. Afinal, tendo testemunhado o poder de Mirai em primeira mão, qualquer pensamento de resistência já havia desaparecido há muito tempo. Talvez, sob o governo de um ser tão poderoso, eles realmente poderiam viver em paz. Capítulo 318. A reconstrução de Amegakuri estava progredindo rapidamente. Com tantas áreas precisando ser redesenhadas, Mirai decidiu ficar em Amegakuri por um tempo. Observando o fluxo constante de suprimentos, os shinobi da vila não conseguiam esconder sua excitação. A princípio, eles presumiram que a suposta ajuda de Mirai na reconstrução de Amegakuri era apenas conversa fiada. Certamente sua verdadeira intenção era saquear os recursos da vila, como as grandes nações sempre fizeram em inúmeras guerras passadas. Mas o que eles não esperavam era que a nação divina sob o governo de Uchiha Mirai tivesse enviado a eles uma abundância dos materiais dos quais eles precisavam desesperadamente. Em apenas meio mês, a Megakuri já havia concluído seus planos iniciais de reconstrução. Nesse ritmo, a vila estaria totalmente reconstruída em meio ano. O mais importante, além de contribuírem com a mão de obra, eles não pagaram nenhum preço por isso. E agora não precisavam mais se preocupar em passar fome. Se eles soubessem que se render à nação divina lhes garantiria um tratamento tão generoso, por que diabos eles resistiram em primeiro lugar? Mirai caminhou pelas ruas recém-reconstruídas de Amegakuri, pensando calmamente em seu próximo passo. As 9 bestas com cauda já haviam sido coletadas. Em seguida, ele só precisava localizar o esconderijo de Uchiha Obito e Zetsu. Embora aqueles dois fossem especialistas em dissimulação, eles não conseguiriam escapar dele por muito tempo. O mundo shinobi estava caindo gradualmente sob seu controle. Quando ele comandasse todas as nações, encontrar Obito e Zetsu seria uma tarefa trivial. Ao dobrar uma esquina, seu olhar pousou em uma garota de cabelos curtos e roxos e olhos dourados, esforçando-se para carregar um feixe de tábuas de madeira. Seu rosto estava sujo de terra. Ela estava claramente exausta, mas seus olhos ardiam de determinação. No momento em que Mirai a observava, a garota também o notou. Mirai-sama? Ao ver Mirai, a garota entrou em pânico instantaneamente. Nunca em sua vida ela imaginou que alguém tão insignificante quanto ela cruzaria o caminho de uma figura tão poderosa quanto ele. Rapidamente, ela caiu de joelhos e fez uma profunda reverência. Ultimamente, todos na vila vinham dizendo que Uchiha Mirai era uma salvadora enviada dos céus para resgatar a Megakuri. Ela definitivamente não queria ofender o suposto Messias. Mirai fez um gesto de desdém. Relaxa, eu não vou te comer. Ele olhou para as tábuas com as quais ela lutava. Você é tão jovem. Por que está fazendo esse tipo de trabalho? Carregar materiais deve ser difícil para você. A garota sussurrou. Em Amegakuri, se quisermos nos tornar shinobi, devemos contribuir para a vila. Não importa o quão difícil seja, não vou recuar. Vou me tornar um shinobi. Mirai ergueu uma sobrancelha diante da expressão determinada dela. Essa regra não existirá mais. Quando a Megakuri estiver totalmente reconstruída, suas políticas se alinharão com as da nação divina. Na nação divina, todos recebem um pergaminho para refinar o chakra e treinar sua energia espiritual. Desde que você tenha talento, qualquer um pode se tornar um shinobi. Os olhos da menina brilharam de entusiasmo. Ela não conseguiu evitar levantar a cabeça. Mirai-sama, isso é mesmo verdade? Se o que ele disse fosse verdade, então ela definitivamente se tornaria uma shinobi. Mirai riu da própria reação. Eu não mentiria para uma pirralha como você. Percebendo seu comportamento impróprio, a menina rapidamente pressionou a testa no chão novamente. Por favor, perdoe minha grosseria, Mirai-sama. Mirai suspirou. Eu já te disse, não precisa ficar tão nervosa. Você me lembrou de um garoto que conheci uma vez. Foi por isso que olhei para você 2 vezes. Continue com seu trabalho. Já estou indo. Ele se virou para sair, mas no segundo seguinte, a garota de repente correu para frente e abriu os braços, bloqueando seu caminho. Mirai-sama, o que você acabou de dizer? Mirai piscou, confusa. O que tem? Durante a Terceira Guerra Ninja, visitei a Megakuri uma vez. A vila havia sido devastada pela batalha, e civis morriam à torto e à direito. Vi uma mulher faminta na beira da estrada e dei a ela algumas pílulas de soldado para mantê-la forte. Ela estava segurando um bebê com a mesma cor de cabelo que você. Mirai suspirou. Será que ela sobreviveu? A respiração da garota ficou ofegante. Mirai franziu a testa. O que houve? A garota não respondeu imediatamente. Em vez disso, ajoelhou-se no chão e com precisão treinada traçou um símbolo na terra. Então olhou para ele, nervosa. Mirai-sama, você já viu esse símbolo antes? Mirai olhou para baixo e riu baixinho. Esse é o brasão do clã Uchiha. Assim que ele disse isso, os olhos da garota ficaram vermelhos e cheios de lágrimas. Com um baque alto, ela caiu de joelhos. Mirai-sama, finalmente te encontrei. A mulher que você salvou naquele dia era minha mãe. Mirai ficou atordoada. Sério? Depois de todos esses anos, ele nunca imaginou que encontraria alguém que ele havia salvado de passagem. Que coincidência. Qual é seu nome? Mirai perguntou. A menina respondeu imediatamente. Mirai-sama, meu nome é Ajizai. Ajizai?
Mirai fez uma pausa, sua memória despertando. Em sua vida passada, a Jizai foi um shinobi de Amegakure, uma bela kunoichi. Na história original, Konan a designou para uma missão de nível S e ela morreu, e seu corpo foi posteriormente transformado no caminho animal Pen dos 6 caminhos. Antes de sua reencarnação, Mirai gostava muito de sua aparência. Mas como seu papel na história original foi breve, ele não se lembrava muito dela. Mas a Jizai não deveria ter cabelo loiro? Se ela sempre tivesse tido cabelo roxo, ele a teria reconhecido imediatamente. Ele nunca imaginou que a garota que ele salvou de passagem acabaria sendo ela. Ao ver o silêncio de Mirai, a Jizai ficou inquieto. Mirai-sama, há algo errado? Mirai acordou dos seus devaneios e sorriu. Não é nada. Como está sua mãe? Diante da pergunta, o rosto de Ajizai caiu, sua expressão se encheu de tristeza. Minha mãe, ela se foi. Capítulo 319. Minha mãe, ela se foi. A expressão de Ajizai ficou sombria. A mulher que a criou sozinha durante os anos caóticos da guerra faleceu há pouco tempo. Mirai deu um tapinha gentil na cabeça de Ajizai para consolá-la e perguntou suavemente. Como ela morreu? Ajizai murmurou. Graças às pílulas de rações militares que você nos deu, minha mãe conseguiu se esconder comigo em uma caverna abandonada na montanha e sobreviver aos momentos mais difíceis. Mais tarde, quando a terceira grande guerra ninja terminou e Lord Nagato derrubou o governo de Anzo, o Salamandra, a vila finalmente se recuperou da guerra. Embora a vida continuasse difícil, não precisávamos mais temer ser massacrados enquanto dormíamos. Mas, o corpo da minha mãe foi levado além dos seus limites. Sua saúde piorava dia após dia. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Ajizai. Ela sempre falava da dívida que tínhamos com você, constantemente me lembrando que eu precisava me tornar um shinobi para que um dia eu pudesse retribuir a gentileza que salvou nossas vidas. Ela disse que se não fosse por você, teríamos acabado como tantos outros, apenas mais um par de cadáveres, dilacerados por cães selvagens nas ruas. Mas, ela faleceu há um mês. Lágrimas brotaram nos olhos de Ajizai. Se ela tivesse aguentado um pouco mais, talvez pudesse te ver de novo. Ao ouvir suas palavras, Mirai sentiu uma onda de emoções complicadas tomar conta dele. Ele matou muitos, mas salvou poucos. Quem imaginaria que um momento de impulso naquela época levaria a um efeito cascata tão grande? Com esse pensamento, ele puxou Ajizai para seu abraço e deu um leve tapinha em seu ombro. Então, você está morando sozinho desde então? Ajizai engoliu a dor e assentiu. Sim. Então de agora em diante fique comigo. Os olhos de Ajizai se arregalaram em choque, seu rosto cheio de descrença. Ela ouviu direito? Mirai-sama, você realmente quer dizer isso? Quando as hortênsias murcham, sempre há uma sensação de melancolia, disse Mirai com uma risadinha suave. Mas proteger uma flor delicada pode ser algo muito gratificante. Percebendo que ele realmente pretendia acolhê-la, Ajizai de repente caiu de joelhos. Mirai-sama, de agora em diante dedicarei tudo o que tenho para servi-lo, mesmo que isso me custe a vida. Criada pelos ensinamentos de sua mãe, Ajizai sempre nutriu um profundo sentimento de reverência, gratidão e apego por Mirai. Agora, sabendo que poderia segui-lo, seu coração se encheu de uma emoção avassaladora. Guiada por Ajizai, Mirai chegou a um pequeno monte de terra. Foi aqui que a mãe de Ajizai foi enterrada. Ela se ajoelhou diante do túmulo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, encontrei nosso salvador. Você não acreditaria, ele não é outro senão o lendário Uchiha Mirai. Ele me acolheu, mãe. Não se preocupe, eu me tornarei seu instrumento mais leal e capaz. Com isso, ela colocou delicadamente um buquê fresco no túmulo. Certamente na vida após a morte, sua mãe ficaria aliviada ao ouvir tais notícias. Mirai ficou em silêncio, permitindo que ela terminasse sua homenagem. Ressuscitar sua mãe nunca lhe passou pela cabeça. A vida e a morte eram leis naturais. Os únicos que ele pretendia manter ao seu lado eram aqueles mais próximos. Se ele começasse a reviver os entes queridos de todos, o mundo shinobi inteiro mergulharia no caos. Depois de acolher Ajizai, Mirai a levou de volta para sua casa. Lá, ela provou a refeição mais deliciosa de sua vida. Na verdade, era apenas carne grelhada temperada. Mas para Ajizai, era um banquete além dos seus sonhos mais loucos. Empanturrada e satisfeita, ela deu um tapinha na barriguinha redonda e soltou um pequeno arroto. Então colocou a língua rosa para fora, lambendo os lábios com um desejo persistente. Ao vê-la assim, Mirai riu baixinho. Não coma demais. Faz mal à saúde. Ajizai coçou a cabeça, envergonhada. Mirai-sama, nunca comi uma comida tão boa antes. Não consegui me conter. Além disso, comer até ficar satisfeito é um tipo raro de felicidade. Mirai beliscou a bochecha ligeiramente gordinha e sorriu. Então, de agora em diante, vou garantir que você coma à vontade todos os dias. Ao ouvir isso, Ajizai sentiu um calor que nunca havia conhecido antes. Desde que ela conseguia se lembrar, ninguém jamais a tratou tão gentilmente. Não é de se admirar que sua mãe tenha mantido sua gratidão por Mirai-sama até seu último suspiro. Mirai-sama realmente era uma pessoa de bom coração, completamente diferente daqueles shinobi frios e implacáveis que viam as vidas humanas como descartáveis. Com esse pensamento, Ajizai respirou fundo e disse, Mirai-sama, há algo que eu possa fazer por você? Eu me sinto mal só de comer e viver aqui de graça. Mirai dispensou. Só ajude a arrumar o lugar. Mas Ajizai balançou a cabeça com firmeza. Mirai-sama, eu faria isso de qualquer maneira, mas quero ser útil. Por favor, me dê uma tarefa de verdade. Vendo sua determinação, Uchiha Mirai suspirou e esfregou a ponta do nariz. Você realmente é persistente.
Depois de pensar um pouco, ele perguntou, você já aprendeu a refinar o chakra? A Jizai balançou a cabeça. Ainda não. Não recebi permissão para treinar como shinobi. Então estude este pergaminho primeiro. Mirai tirou um pergaminho de seu manto, contendo métodos de refinamento de chakra e técnicas de treinamento mental. Os olhos de Ajizai brilharam de excitação enquanto ela desenrolava o pergaminho ansiosamente. Preciso me tornar uma shinobi. Preciso me tornar alguém útil para Mirai-sama. O pensamento queimava em seu coração, tornando-se sua única obsessão. Ela pagaria qualquer preço para atingir esse objetivo. Observando seu entusiasmo, uma compreensão repentina atingiu Mirai. Se ele se lembrava corretamente na linha do tempo original, a Jizai havia demonstrado um talento notável em ninjutsu de espaço-tempo. Foi provavelmente por essa razão que ela foi escolhida por Conan e Nagato e mais tarde transformada no caminho animal Pen dos 6 caminhos, capaz de invocar várias criaturas. De outra forma, ele não conseguia entender por que um mero Chunin como a Jizai seria encarregado de uma missão de nível S. Se sua suposição estivesse correta, então ele tinha muitos jutsus valiosos para lhe ensinar. Capítulo 320. Depois de acolher a Jizai, Uchiha Mirai permaneceu em Amegakure por mais meio mês. Durante esse tempo, a Jizai aprendeu com sucesso como extrair chakra de seu corpo e fortalecer sua energia espiritual. Como Mirai suspeitava, ela possuía um talento notável. Com treinamento adequado, seu potencial seria considerável. Afinal, qualquer ninja talentoso em jutsus de espaço-tempo tinha um limite inerentemente alto. Ao mesmo tempo, a reconstrução de Amegakure progredia de forma constante. Tudo se desenrolava de forma ordenada, garantindo o desenvolvimento da vila no caminho certo. Situada na encruzilhada das terras da terra, do vento e do fogo, Amegakure era um centro crucial no mundo ninja. Naturalmente, Mirai atribuiu grande importância à sua reconstrução. Depois de ficar tanto tempo, finalmente chegou a hora de partir, levando a Jizai com ele. Amegakure. Dentro do prédio administrativo construído temporariamente, Nagato observou Mirai se preparar para partir, com um sorriso raro aparecendo em seu rosto. Mirai, dê lembranças a Conan. Assim que terminar tudo aqui, irei a Konoha para vê-la. Mirai não tinha motivo para recusar. Nagato, Conan e Aiko sobreviveram à guerra juntos, e seu vínculo há muito transcendeu a amizade e se tornou familiar. Agora que Nagato havia jurado lealdade à nação divina, era natural que se reunissem. Vendo a expectativa nos olhos de Nagato, Mirai assentiu. Avisarei Conan. Nagato riu baixinho. Sabe, Mirai, você anda sorrindo muito mais ultimamente. Mirai ergueu uma sobrancelha. Nagato sorriu. Desde que percebi que não sou o salvador profetizado do mundo ninja, me sinto muito mais leve. Todas essas responsabilidades pesadas? Vou deixá-las com você. Além do mais, o povo de Amegakure finalmente está vivendo uma vida feliz. Estou genuinamente feliz por esta vila que sofreu por tanto tempo. Não era que os shinobi de Amegakure estivessem subitamente vivendo vidas luxuosas, mas pela primeira vez eles tinham esperança no futuro. Com a esperança veio o propósito e com o propósito veio a felicidade. Tendo testemunhado tudo, Nagato nutria uma profunda admiração por Mirai. Sabia que jamais conseguiria alcançar os mesmos resultados. Ele não pôde deixar de suspirar. Mirai, não sei como você conseguiu realizar tanto. Sua história parece absolutamente fantástica. De órfão de um clã perseguido e desprezado a se tornar uma força que remodelou todo o mundo ninja. Ele derrotou o gênio Kakashi Atake na formatura, se destacou na Terceira Grande Guerra Ninja, restaurou a reputação do clã Uchiha e derrubou Hiruzen Sarutobi, que governou Konoha por décadas. Agora, Mirai não apenas detinha um poder esmagador, mas também havia estabelecido a nação divina. O mais surpreendente é que sob seu governo, as diversas nações pararam de guerrear. Em vez disso, seus cidadãos agora viviam em prosperidade. Ferrovias, vídeos online, robôs movidos a vapor. Cada inovação era revolucionária e revolucionava a vida diária. Nagato não conseguia imaginar como aquilo era possível. Se alguém dissesse que Mirai não era a verdadeira salvadora do mundo ninja, ele seria o primeiro a se opor. Ele balançou a cabeça, espantado. Mirai, nós dois temos o Rinnegan, mas não consigo entender como você fez tudo isso. Mirai riu baixinho. Se você precisa de uma resposta, digamos que minha história opera em um nível diferente da sua. O que você quer dizer? Vendo a expressão confusa de Nagato, Mirai decidiu não dar mais detalhes. Vamos lá. Como ele ia explicar que estava basicamente funcionando com códigos de trapaça? Depois de dar a Nagato algumas instruções finais sobre o futuro de Amegakure, Mirai partiu com a Jizai. Ele não usou a técnica do deus voador do trovão para retornar instantaneamente a Konoha. Em vez disso, ele alçou voo, voando para o leste com ela. Bem acima da terra, a Jizai olhou para o mundo ninja, seu rosto cheio de admiração. Esta foi a primeira vez que ela viu sua terra natal de um ponto de vista tão privilegiado. Foi de tirar o fôlego. Depois de um tempo, a curiosidade tomou conta dela. Mirai-sama, estamos voltando para Konoha? Mirai balançou a cabeça. Não, pretendo fazer uma parada na Terra da Grama primeiro. A Terra da Grama? Ela perguntou intrigada. Por quê? Mirai riu baixinho. Sua situação me lembrou de outra criança. Pretendo trazer essa criança de volta para Konoha também. E já que estou nisso, posso muito bem colocar a Terra da Grama sob a influência da nação divina. A Terra da Grama fazia fronteira com a Amegakure a leste. Já que era no caminho, era melhor cuidar disso agora e evitar problemas depois. Ele se perguntou como Karin estaria naquele momento. Terra da Grama. Kusagakure. Um aglomerado de casas rústicas cobertas de palha formava uma vila irregular, com o chão coberto de grama densa. Grupos dispersos de shinobi patrulhavam o perímetro, embora patrulhando fosse um termo generoso. A maioria estava apenas vadiando e conversando, mal prestando atenção a potenciais ameaças. Afinal,
Apesar de seu tamanho, a terra da grama era coberta principalmente por florestas e matagais, e seu clima úmido propiciava enxames de insetos e criaturas venenosas. Poucos forasteiros tinham motivos para se aventurar ali. Não demorou muito para que um esquadrão de shinobi de Kusagakure invadisse a vila. 2 deles carregavam nas costas um camarada ferido, com o corpo gravemente ferido e a respiração fraca. Correram em direção a uma cabana decrépita. Bang! Um deles chutou a porta. Lá dentro, uma mulher maltrapilha estava encolhida num canto, protegendo uma jovem em seus braços. O ninja de Kusagakure agarrou a mulher pelos cabelos, puxando-a bruscamente. Corra de novo e eu te mato. Agora se apresse. Tremendo, a mulher estendeu o braço hesitantemente. O shinobi ferido imediatamente cravou os dentes nele. Ah! Ela gritou de dor, com suor escorrendo pela testa. Enquanto isso, os ferimentos do ninja ferido cicatrizaram rapidamente. Em instantes, ele estava de pé novamente como se nada tivesse acontecido. Um dos shinobi riu baixinho. Ela é muito útil, não é? Tê-la na aldeia é como ter uma rede de segurança integrada. A mulher caiu de joelhos, implorando. Por favor, preciso de um tempo para me recuperar. Não consigo continuar assim por muito mais tempo. Um dos shinobi de Kusagakure zombou. Então morra logo. Sua filha pode tomar o seu lugar em breve. O rosto da mulher empalideceu de horror. Ela é só uma criança. Você não pode fazer isso com ela. Um dos shinobi zombou. Você deveria ser grato por termos deixado você ficar aqui. O mínimo que você pode fazer é se tornar útil. Se você quer manter sua filha segura, então viva o máximo que puder. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.